Irmãos, a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja sobre nós nesse tempo. No mesmo Espírito, vamos colocar esse tempo diante do Senhor e pedir que Ele seja com a nossa condição humana, as nossas dificuldades, as mais variadas possíveis, a começar desse que vos fala, e depender do Senhor e pedir que Ele possa nos carregar nas suas mãos para aquilo que Ele deseja nesse tempo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, humildemente curvamos aqui o que somos na Sua presença e pedimos a Ti, Senhor, a aspersão do sangue de Jesus Cristo sobre nós, Senhor. Porque nos achegarmos diante de Ti, temos que reconhecer que Tu és santíssimo, Senhor. E quanto precisamos do preciosíssimo sangue do Teu Filho, que é santíssimo também, para adentrarmos no Santo dos Santos da Tua presença. Nos ajuda, Pai, nós Te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Só o Senhor pode conceder pelo Seu Espírito, o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da pessoa do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a ter o foco na pessoa do Teu Filho e que o Senhor possa guardar, Senhor, o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo diante de Ti, e todo esse ambiente, nos guardar de todo tipo de ataque, de todo tipo de influência. Queremos apenas o Seu Santo Espírito, Senhor. Queremos apenas a direção do Senhor. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Amém. Bons, o tema que os irmãos nos deram para compartilhar esses dias está lá no livro de Josué. Gostaria de ler rapidamente com os irmãos. No capítulo 20, e 24, perdão, verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Quando, pelo menos na minha meditação e consideração diante do Senhor sobre esse texto, a gente poderia tomar vários caminhos para falar sobre esse assunto de eu e minha casa servirmos ao Senhor. E dentro daquilo que o Senhor pôs no meu coração, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas coisas que são negativas até chegar a esse ponto, e também algumas coisas que são positivas, que tem a ver também com essa declaração e escolha de Josué. E aí a gente precisa fazer uma breve retrospectiva e pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, para que possamos colocar as coisas como elas são. Eu sei que não dá para colocar tudo, mas pelo menos o pensamento central das coisas negativas que nos atinge, das coisas negativas que tem a ver com o povo de Israel, e como disse nosso amado irmão Paulo, o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então tem coisas aqui que nós precisamos aplicar à nossa vida, considerar, rever, com a ajuda do Senhor. Então gostaria de ir com os irmãos lá para o livro de Números, no capítulo 14.
Versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperavam o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em servir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate, assim para sair a ele, como também para voltar. Agora, pois, dar-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os Enaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, que significa comunhão, em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverava em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Irmãos, até chegar esse momento aqui, praticamente 45 anos se passaram, até que juntamente ele, Calebe e Josué, com os outros 10 espias, foram enviados pelo Senhor, por boca de Moisés, para espiarem a terra e ver como a terra era. E o relato que eles trouxeram acerca da terra é que a terra era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra de muitas riquezas, de ferro, de ouro, de pedras preciosas, terra tal que na volta que eles fizeram e no relato que eles fizeram, eles trouxeram um cacho de uva que precisava de 2 pessoas para poder carregar. Tamanha era a abundância e a riqueza daquela terra. Mas ao mesmo tempo, a terra aqui, em tipologia, ela aponta claramente para uma vida abundante em Cristo. Mas essa vida abundante em Cristo, alguns irmãos dizem assim: Canaã é o céu, mas Canaã não é o céu. Canaã tem gigantes, Canaã tem um monte de inimigos, Canaã tem pessoas que são ferozes e contra o desejo do coração do Senhor, e Canaã tem lugares lá que são fortificados, e lugares por onde quer que você fosse em Canaã naquele tempo, eles adoravam vários tipos de deuses. Então Canaã não é o céu, mas Canaã, claramente pelas Escrituras, tipifica a vida abundante em Cristo. Mas só que o relato dos 10 espias com relação àquela terra foram negativos. E ao ser negativo aquele relato, a Bíblia diz que eles desesperaram o povo, ao ponto do povo começar a murmurar e a perceber e alguns começaram assim: que é isso que o Senhor nos fez? Quer dizer, o Senhor nos tirou do Egito. E aí haja murmuração por aquele deserto ali, por várias estações dentro daquele deserto. E quando chega justamente para poder espiar a terra, eles agora veem aqueles gigantes que eram descendentes daquele tipo, como o nosso irmão falou aqui no livro de Gênesis, da relação de anjos caídos com mulheres, que vieram a ser os nefilins, que vieram a ser aqueles gigantes, que vieram a ser seres híbridos. Também tinha esse tipo de povo lá, e o próprio relato deles diz assim: nós éramos aos olhos deles como gafanhotos, e nós nos víamos dessa maneira. Como é que nós, tão pequenos, vamos entrar para possuir essa terra? Não tem jeito. Mas, graças a Deus, pelos irmãos que têm perseverado em seguir ao Senhor. E Calebe, de forma muito clara, disse assim: eia! Acordou alguém?
subamos e possuamos a terra, porque a gente vai comer os gigantes como o quê? Como pão. Então, irmãos, mediante a palavra do Senhor, nosso irmão Josué e nosso irmão Caleb, eles perseveraram. Mas eles dizem aqui, 45 anos se passaram, e o Senhor havia prometido para aquela geração que murmurou, que eles iriam perecer no deserto. E durante aqueles, como relato aqui, 45 anos se passaram, aquela geração, daqueles 10 espias que estavam ali, eles pereceram no deserto. Mas Josué aqui, juntamente com Caleb, eles estão perseverando em seguir ao Senhor, de maneira tal que o Senhor dá algo específico aqui para Caleb. Caleb, mediante o Senhor, com a força do Senhor, e ele mesmo declara: estou pronto para as guerras do Senhor, estou pronto para as entradas e para as saídas. O Senhor dá para ele algo que é extremamente importante: Hebrom. E Hebrom nada mais é do que comunhão. Mas Hebrom estava num lugar alto, num lugar protegido por esses gigantes, mas pela graça, pela vida, pela força do Senhor, eles conseguiram conquistar. E aí, graças a Deus por isso ter acontecido. Mas a história de Israel não termina aí. Depois que isso acontece, o Senhor ainda tem interesse de que todos eles possam possuir a terra, não somente Josué. E aí eu gostaria, não somente Josué e Caleb, eu gostaria de ler mais alguns textos com os irmãos. Perdoe-me se eu vou ser extenso, mas acho que é necessário para a nossa compreensão, até chegar ao ponto onde nós precisamos chegar. Gostaria de ler com os irmãos Deuteronômio, capítulo 31. Versículo 1. Lembrando para os irmãos que estamos tratando de coisas negativas. Não quero ser pesaroso, mas necessário para chegar onde precisamos chegar. Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel, e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passará o Jordão. O Senhor Deus passará diante de ti, ele destruirá essas nações de diante de ti, e as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar esses povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai conosco, não vos deixará nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Esta lei escreve a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhe Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolher, lerás esta lei diante de todo o povo. Ajuntai o povo, os homens, assim as mulheres, os meninos e os estrangeiros que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e cuide de cumprir todas as palavras dessa lei. Versículo 13. Para que seus filhos, que não souberam, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para possuir. Versículo 24.
Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras deste livro num livro, deu ordem aos levitas que levassem a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai esse livro da lei e ponde-os ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz, pois se vivendo eu ainda hoje convosco sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das tribos e os vossos oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos essas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei os céus e a terra. Porque eu sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente, e vos desviarei do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira, como com as obras das vossas mãos. Irmãos, nós temos aqui uma reunião que foi estabelecida pelo Senhor através do seu servo Moisés, para falar essas coisas aqui ao povo de Israel, mas principalmente para ajuntar os homens e as mulheres e os estrangeiros que estavam dentro da cidade, para que eles aprendessem, para que eles ouvissem, para que eles aprendessem e temessem ao Senhor, o seu Deus, vosso Deus. E no versículo 13 ele repete: para que os seus filhos que não souberam, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que vivedes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão até possuir. É importante aqui lembrar até do que o nosso irmão Juvenal compartilhou de manhã sobre o assunto do temor do Senhor. Quando a palavra é exposta, quando a palavra é pregada, quando nós temos esses 66 livros diante de nós, quando nós temos muitos irmãos que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são levantados para poder falar a palavra no meio do povo, trazer a impressão do coração do Senhor, a intenção principal do coração do Senhor ao levantar esses irmãos e nos dar a palavra, e como fez aqui através de Moisés, é para que aquilo que estamos ouvindo, nós aprendamos. E para aquilo que estamos aprendendo, nós possamos unir esse assunto ao temor do Senhor. E quando isso acontece, essas palavras que são faladas, elas são guardadas no nosso coração para a nossa própria proteção. Porque muitos males cometeu o povo do Senhor, mas o principal deles é que eles ouviam e não aprendiam. Alguns ouviam, aprendiam e não tinham temor, mas quando ouviam, aprendiam e tinham temor, eles perseveraram como Josué e Caleb em fazer a vontade do Senhor, e o Senhor usou eles para poder introduzir o povo na terra. Vamos avançar um pouco mais e chegarmos aqui no finalzinho do livro de Josué. Estamos falando de coisas negativas. No capítulo 23. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias. Então muitos anos se passaram até chegar isso aqui. Verso 3: e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas gerações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Verso 4: vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado umas e outras, não todas, desde o Jordão até o grande mar, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a terra de Canaã, vida abundante em Cristo, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela
não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com essas nações que restam entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles farais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus, porque se dele vos desviardes e vos apegardes aos restantes dessas nações, ainda em vosso meio, e com ela vos aparentardes, e com ela vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações da vossa presença, mas elas vos serão por laço, rede e açoites às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos da terra, de todos os homens, que é a morte. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Mas aí, novamente, pelo Espírito, pelo Senhor, Josué reúne novamente o mesmo tipo de pessoas, as mesmas tribos, a mesma nação de Israel, e fala novamente, capítulo 24. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os vossos deuses, aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Até aí, no momento. Do que podemos extrair, irmãos, desses textos? E Josué está aqui no final da sua vida, e muitos irmãos dizem que quando nós estamos no final da nossa vida, nós falamos palavras que são extremamente importantes, que é o resultado, nós que somos cristãos, da nossa vida com o Senhor, daquilo que experimentamos da parte dEle, daquilo que experimentamos da sua palavra, e daquilo que experimentamos do poder do seu Santo Espírito. Então Josué aqui está no final da sua vida, com 110 anos, reúne o povo e ele vai lembrar a esse povo que está aqui, que é o povo de Israel, que eles serviram aos deuses da além do Eufrates, lá em Ur dos Caldeus, de onde os pais foram chamados, onde foi chamado Abraão. Eles serviram aos deuses que estavam no Egito, que é uma infinidade de deuses também, e agora eles estão na terra de Canaã, e ali tem os deuses dos amorreus, e tem muitos deuses que estão ali, muitos Baalins, muitos Astarotes, entendeu? Muitos deuses que são mencionados, e cada uma dessas nações que estão ali, elas estão contaminadas pela idolatria e servindo a esses deuses que na verdade não são deuses, na verdade são espíritos malignos que fazem com que o povo desvie os seus olhos do verdadeiro Deus, da verdadeira vida eterna, do interesse do Senhor e do seu propósito. Então esses seres espirituais estavam ali para estorvar o interesse do Senhor, que o Senhor já havia prometido que aquela terra na qual eles estavam possuindo era uma terra que já havia sido dada por promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó, e agora eles estavam ali para possuir aquela terra. Mas é interessante, irmãos, perceber o seguinte, que ele está falando que tem os deuses dos vossos pais,
tem os deuses do Egito e tem os deuses agora na terra de Canaã. E aí ele pergunta: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Aí entra o assunto. Aqui, quando Josué declara: eu e minha casa servimos ao Senhor, ele está confrontando todo o povo e está confrontando a si mesmo. E a resposta que ele dá primeiramente ao Senhor e dá ao povo é: eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. É uma decisão. Se nos parece mal, irmãos, parece mal para nós servir ao Senhor? Está fraco, irmãos. Parece mal servir ao Senhor? Quantos males o Senhor tem feito conosco? Quanta bondade o Senhor tem feito para conosco? Quanta misericórdia, irmãos, tem batido na nossa porta todos os dias da nossa vida. E como diz o profeta, e diz claramente, e diz de forma muito precisa, Jeremias diz lá em Lamentações, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias, elas renovam-se manhã após manhã. As suas misericórdias não têm fim. E o povo, irmãos, experimentou tudo isso que nós temos experimentado de uma outra forma, muito prática. Eles viram lá no Egito as 10 pragas, eles viram o mar aberto, o mar vermelho sendo aberto, eles também vão ver aqui o Jordão sendo aberto, eles viram o poder de Deus através de Moisés, o profeta, e que o próprio Senhor dá testemunho dele, dizendo que não se levantaria mais nenhum outro homem como Moisés, homem muito manso, que Deus tratava com ele face a face. Quando Deus tratava com Moisés, e Moisés se voltava para o povo, o que Moisés falava, irmãos, estava no coração do Senhor. Não era palavras diferentes, mas ainda assim o povo se rebelava contra Moisés, e se rebelava contra o povo, e se rebelava contra Deus. E aí, agora Josué tem que perguntar: e agora? Se o Senhor é Deus, nós precisamos fazer uma escolha. Esses, irmãos, são os dias que nós estamos vivendo. Quando nós lemos Mateus capítulo 24, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: vede que ninguém vos engane. Quem é o Deus desse século que tem cegado o entendimento dos incrédulos e pode cegar também o nosso entendimento para que nós não avancemos na nossa vida cristã? Nós não precisamos mencionar o nome dele, mas nós sabemos quem ele é. Todos aqueles que estão a serviço dele no mundo espiritual, eles se apresentam como esses deuses aqui, essas entidades espirituais, esses ídolos que estão aqui influenciando as nações. Irmãos, em todas as nações sobre a face da terra, tem principados que se apresentam como deuses e estão influenciando essas nações, influenciando tal que quando você vai para alguns lugares, principalmente na Europa, as pessoas não mencionam nem o nome de Deus, nem talmente o nome do Senhor Jesus Cristo, nem falam acerca da questão do Espírito Santo. Então, esses seres espirituais aqui, eles não têm apenas o interesse, irmão, de influenciar as nações. Esses seres espirituais têm o interesse de enganar a igreja, e enganar a igreja de tal maneira que quando nós chegamos no livro de Hebreus, o escritor do livro de Hebreus tem que dizer: é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Ele está falando, irmãos, para crentes. Ele está falando para aqueles que experimentaram o poder do Espírito Santo, a boa palavra de Deus. Ele está falando para essas pessoas aí. Mas agora é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Esses, irmãos, são os dias que nós estamos vivendo. E nós precisamos fazer uma escolha. A quem nós queremos servir? E vamos continuar com a ajuda do Senhor. Verso 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá
depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Então estava reunido todo Israel ali, estava reunido os anciãos, estava reunido os cabeças de família, estava reunido os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante do Senhor. E uma coisa importante para ser falada: Josué era um profeta de Deus. Versículo 2. Os profetas no Velho Testamento, eles sempre falavam assim: assim diz quem? O Senhor. E aqui novamente, então Josué disse ao povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Está aqui falando profetas Josué pelo Senhor para aquele povo. E no versículo 22 diz: Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir, e disseram: nós o somos. E entra essa palavra pequenininha aqui, no versículo 23 diz assim: deitai, pois, agora, fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Se nós estivéssemos lá, e depois de caminhar um pouquinho, a gente vai compreendendo pelo Espírito que se nós estivéssemos lá, nós faríamos a mesma coisa ou até pior. Nós poderíamos ser aqueles que apredejariam os profetas e matariam aqueles que foram enviados. Hoje, a gente diz assim: não, mas nós não faríamos isso de jeito nenhum. Mas se estivéssemos lá, naquele momento, e fôssemos desafiados pelo Espírito Santo através da vida de Josué, o que é que nós faríamos? Serviríamos ao Senhor? Todo mundo ia levantar a mão, inclusive eu: sim, vamos servir ao Senhor. Mas Josué, pelo Espírito aqui, ele está dizendo: deitai, pois, fora agora. Não é depois, é agora. Porque Josué percebeu, pela caminhada toda do povo de Israel, que havia deuses ali dos pais, havia deuses do Egito e havia deuses agora dos amorreus que estavam ali naquela terra e estavam influenciando o povo, e havia coisas escondidas ali e que precisavam ser colocadas para fora. Se o Senhor, irmãos, aparecesse para nós nesse exato momento e pedisse para mim e para você: o que é que está no seu coração que ninguém vê, mas é como um ídolo do lar, e que tem se colocado entre você e a pessoa do Senhor, e o ídolo nada mais significa de você estar diante de alguma coisa. Conhece essa pecinha aqui? Está diante de alguma coisa que interfere sua comunhão com o Senhor, sua visão e sua consagração. Então o Senhor diz assim: agora deitai fora. Mas não parou por aí. Versículo 24: disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra vos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor vos tem dito. Portanto será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Verso 29. Depois dessas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram na sua própria herança em Timnate-Serra, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué,
e sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Viramos a página, entramos no livro de Juízes. Continuamos com coisas negativas. Nós falamos que Moisés faleceu. E, se o Senhor permitir, no segundo dia devo falar sobre alguns aspectos desse assunto. Mas Moisés havia falecido, mas Moisés ele estava no vigor da sua vida com 120 anos. Moisés faleceu não porque estava velho, nem porque os seus dias eram avançados. Moisés faleceu porque, na tipologia, e a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, a gente percebe que Moisés era um grande profeta de Deus, um homem que Deus tratava face a face, mas na tipologia Moisés representa a lei. E você vai ver várias vezes a lei de quem? De Moisés. A lei, ela é tão forte, a lei, ela tem que ser tão precisa, que não pode ser tirado nem uma vírgula, nem um tio, nem um ponto e vírgula, nem 2 pontos, nem nada da lei. Tudo tem que ser cumprido de forma cabal. E a gente precisa lembrar que Moisés foi levantado pelo Senhor para ser fiel em toda a casa de Deus. Naquela experiência, se eu não estou enganado, Números capítulo 17, lá no deserto de Sim, em Refidim, você vai perceber que Moisés ali, ele é confrontado com um povo que estava com sede, e ele diz assim: você me tirou do Egito para vir para esta terra para nos matar de sede e matar também os nossos animais. E eles provocaram o Senhor a ira, eles tentaram o Senhor, e o próprio Moisés, tendo comunhão com o Senhor, diz assim: eles estão a ponto já de me apedrejar, estão a ponto já de acabar comigo, e o que é que eu tenho que fazer? Aí o Senhor fala: pega a vara que você abriu o mar vermelho, e você vai com essa vara chegar até a rocha, e na tipologia a rocha é Cristo, a rocha os seguia, e aí o que é que ele faz? Ele fere a rocha, e quando ele fere a rocha, o que é que sai da rocha? Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, porque a rocha foi colocada dentro de nós, porque a rocha foi ferida, mas a rocha só pode ser ferida uma única vez. A tipologia, ela aponta para a realidade. Quando Moisés, enfurecido com o povo por causa da rebeldia do povo, fere a rocha por 2 vezes, ele aí se desqualifica. Moisés não entra na terra, porque tipologicamente ele fez algo muito errado diante do Senhor. Irmão, ele só bateu 2 vezes na rocha, mas na tipologia a rocha só pode ser ferida uma única vez. Não tem um outro sacrifício para Cristo. O sacrifício de Cristo, ele é suficiente. A obra que ele realizou no Calvário foi aceita completamente, irmãos, pelo Pai. É uma obra toda inclusiva, é uma obra que é permanente, uma obra que é real, espiritual e que não precisa de ser acrescentada em nada e ser tirada nada. Então, na tipologia, o que é que aconteceu? Moisés errou. Essa tem sido minha compreensão até então. Talvez alguns irmãos discordem, não tem problema nenhum não. Mas aí o que é que acontece? Por ele ter falhado, o Senhor diz: você não vai entrar na terra, você vai olhar a terra o quê? De longe. Mas quem vai introduzir vocês na terra é quem? Josué. E quando Josué faz isso, ele não faz simplesmente apenas como um homem, como um profeta, mas tipologicamente Josué, ele representa o Espírito Santo e a graça de Deus. Por quê? Porque a graça do Senhor e o Espírito Santo são os únicos que podem nos fazer entrar numa vida abundante em Cristo e fazer com que todos os inimigos que estão nessa vida abundante sejam expulsos. Mais ninguém. E é interessante eu falar isso no segundo dia, que quando Deus chama aqueles 12 espias na pessoa de Josué para poder espiar a terra, o nome de Josué não era Josué. Os irmãos lembram qual era? Oséias. Oséias significa salvação.
mas Josué significa Iavé, o Javé, o Jeová é o Salvador. Então não é um homem que introduz a cada um de nós na vida abundante. Quem introduz cada um de nós na vida abundante é o Espírito Santo, porque nas mãos dele está toda a realidade da obra do Calvário, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando ele veio para quê? Para nos ensinar a guardar tudo aquilo que o Senhor havia ensinado. Então, essa é a pessoa bendita do Espírito Santo. E Josué, tipologicamente, está representando o Espírito Santo nesse sentido. Mas vamos voltar aqui. Livro de Juízes, capítulo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Verso 19: esteve o Senhor com Judá, e esse despovoou as montanhas. Mas a partir desse versículo 19 vai aparecer uma expressão aqui que é necessário que o Senhor apareça para poder intervir e colocar algumas coisas para aquele povo que tinha visto Josué falecer, e graças a Deus eles estavam consultando ainda o Senhor, e Judá sobe para pelejar junto com Simeão. Mas no versículo 19 diz assim, preste bem atenção nessa palavra aí: esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Verso 21: porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Verso 27: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem os de Taanac, nem os de Dó, nem os de Ibreã, nem os de Megido, todas as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Verso 28: quando, porém, Israel se tornou forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus habitantes de Gezer, assim continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus continuavam com ele sujeitos a trabalhos forçados. Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, nem os de Alabe, os de Aquisibe, os de Elba, os de Afeque, os de Reobe, porém os asseritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra, porém os de Bet-Semes e os de Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. No capítulo 2, verso 1, subiu o anjo do Senhor, anjo aí com letra maiúscula, não é anjo aqui no sentido da natureza, não é um anjo do Senhor, é um anjo criado. Aqui é um anjo do Senhor no sentido de envio. Aqui é o próprio Senhor, o próprio verbo antes da encarnação aparece aqui, e ele fala o seguinte: subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: todo o Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes derrubarei os seus altares, contudo não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuir a terra. Serviu o povo
ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram, por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no termo da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e a outra geração após dele se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor seu Deus, o Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era com eles para o seu mal, como o Senhor lhes havia dito e jurado, e estava em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que o livraram da mão dos que o espilharam. Irmãos, é triste saber, e nesse relato aqui, nosso coração precisa realmente se debruçar diante do Senhor e talvez fazer algumas perguntas baseados naquilo que estamos lendo aqui. O Senhor queria que o povo adentrasse aquela terra, a terra de Canaã, terra que manava leite e mel, e expulsasse todos os moradores que estavam ali, para que apenas o povo de Israel pudesse habitar naquele lugar. Mas eles não fizeram isso na sua totalidade. E quando vimos aqui no relato, algumas dessas nações, elas continuavam ali. E o Senhor falou para eles que essas nações seriam como adversários e os seus deuses seriam como laços. Então perceba o seguinte, irmãos, no que toca a nossa vida cristã, podemos fazer esse tipo de aplicação. No que toca a nossa vida cristã, todos nós não somos chamados para viver uma vida cristã infrutífera, nem fomos chamados para viver uma vida cristã de apenas superficialidade e imaturidade, mas todos nós fomos chamados para viver uma vida cristã em abundância, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui tem um problema sério, porque eles não expulsaram essas nações e os deuses que respectivamente influenciavam essas nações. O que é que aconteceu? Eles ficaram, irmãos, como o Senhor falou, não era para eles se misturarem, não era para eles darem as suas filhas, não era para eles se darem em casamento, não era para nada disso acontecer. E quando isso aconteceu, o que estavam ali, principalmente esses dois que são citados aqui, Baal e Astarote. Baal é o amo, o proprietário, o senhor, o possuidor. Alguns mais velhos, vocês lembram desse tipo de propaganda? Vocês se lembram de Denorex? Parece, mas não é. Baal não é Deus. Baal é entidade maligna, que ele tem uma peculiaridade, tirania, se torna amo, ele se torna proprietário, senhor e possuidor daqueles que o adoram. Mas também tem uma outra entidade aqui chamada Astarote, que é a palavra no plural de Astarte, que alguns dizem que talvez seja a companheira de Baal, outros dizem que talvez seja a filha de Baal. Mas essa filha ou companheira de Baal era a deusa da lua, da fertilidade, da sexualidade e da guerra. Então, debaixo da influência desse espírito maligno, você tem guerras no meio do povo, contendas, dissensões, facções, divisão, porque ela gosta da guerra e atua na carne, sensualidade, e engana pensando que a prosperidade, no sentido aqui de fertilidade, tem a ver com o seu esforço
com aquilo que está diante de você. Não sou contra ninguém que está aplicando nas ações, em Bitcoin, em companhia limitada, mas, irmão, a nossa prosperidade, o sermos fértil, não está nessas coisas. O prosperar está na mão do Senhor. E nós precisamos lembrar do que o João falou. João falou assim: o mundo, 2% dele é do maligno, o resto é das nações. Estou certo na minha explanação? O mundo, 50% é do maligno. 90%, 99%, mas diz assim que o mundo o quê? O mundo inteiro jaz no maligno. E se o mundo inteiro jaz no maligno, esses seres espirituais que estão aqui, eles apenas tomaram outros nomes, mas continuam influenciando as nações e trazendo prejuízo que o Deus desse século quer. Cegar o entendimento dos incrédulos e também nos cegar para que nós não cheguemos ao quê? Ao pleno conhecimento da verdade. Não é apenas conhecer a verdade. Deus quer, irmãos, que nós avancemos de tal maneira que nós tenhamos uma vida cheia do conhecimento da verdade, de intimidade, de um relacionamento com a pessoa do Senhor, de conhecer o Senhor. Profeticamente vai acontecer um dia, ninguém vai perguntar um ao outro se conhece ao Senhor, mas o Senhor diz: todos me conhecereis. Mas nós temos, irmãos, a oportunidade, como diz no livro de Hebreus, de provar dos poderes do mundo vindouro. No reino ninguém vai perguntar um ao outro: conhece ao Senhor? Todos vão conhecer, aleluia por isso. Mas, irmãos, a vida, o poder está no nosso espírito. E o Senhor, Ele fala claramente que nós podemos experimentar os poderes do mundo vindouro. É possível viver uma vida abundante hoje? Sim. Mas por que nós não vivemos essa vida abundante? Nós não vivemos essa vida abundante porque nós não expulsamos aquilo que precisamos expulsar da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, da nossa vontade. Algumas vezes eu tenho irmãos que estão com suas mentes cativas, outros com suas emoções cativas e outros com as vontades cativas. E não sabe por quê. Porque tem coisa que precisa ser expulsada, mas não expulsa. Mas, irmãos, aí alguns irmãos dizem assim: mas e o Senhor não faz nada? O Senhor, irmão, só vai fazer o que nós decidimos fazer com Ele. No capítulo 2, versículo 3 diz assim: pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários e os seus deuses os serão por laço. Mas por que o Senhor toma essa decisão? Porque o Evangelho, irmãos, nós não somos marionetes na mão de Deus, para Ele estar com seus barbantes na sua mão, para nos levar para um lado, para o outro. Faça aquilo, deixe de fazer aquilo mais. Deus quer fazer isso com a nossa vontade, com a nossa emoção e com a nossa mente. Se o nosso coração integralmente não for dele, irmãos, nós vamos ainda continuar com alguns deuses escondidos dentro do nosso coração, que a Bíblia vai falar, lá no livro de Samuel, se eu não estou enganado, capítulo 15, que a obstinação é como o pecado de idolatria e como ídolos do lar. Nós não temos ídolos dentro da nossa casa, e algumas vezes tem. Você vai na casa de alguns, o Senhor nos guarde, aí tem um pôster daquele ator hollywoodiano. Ainda bem que na casa dos irmãos aqui não tem. Aí você vai na casa de outro irmão, aí tem, Senhor me guarde, mas tem, irmãos, um monte de coisa lá que a gente diz assim: mas não são crentes? E por que tem isso na casa dos irmãos? Essas são as coisas visíveis. Mas, irmãos, e quantas coisas os ídolos do lar, os ídolos que estão dentro da casa, a qual casa somos nós, ao mesmo tempo que habita o Espírito Santo dentro do nosso espírito, pode habitar na nossa alma,
esses ídolos do lar, e que nós precisamos, junto com o Senhor, dizer: Senhor, precisa sair e eu preciso da sua ajuda para que saia. Entendeu, irmãos? É nossa responsabilidade. Deus não pode fazer sem o nosso consentimento. Como disse o irmão Ernie uma vez, falando sobre a questão de o que ligasse no céu, o que ligasse na terra, antes já tinha sido ligado nos céus. É mais ou menos assim, eu achei muito bom o exemplo que o irmão Ernie deu. Nos céus, o Senhor tem uma chave. É como você ir para um cofre em algum lugar desse que precisa de duas chaves, da chave do banco e da chave que está na sua mão. Aí a chave do banco você coloca de um lado e a chave que está na sua mão você coloca do outro. O Senhor está esperando de cada um de nós, inclusive de mim que estou falando para vocês. Tem uma chave na minha mão, eu estou pronto para girar. Mas tem outra chave na sua mão, o Senhor diz: também estou esperando que você gire juntamente comigo. Quando gira as duas chaves, sabe o que é que acontece? Se alguém ouvir a minha voz e ouvindo a voz do Senhor, abrir a porta do lado de quê? De dentro. O que é que o Senhor vai fazer? Entrarei, cearei com ele e ele comigo. Onde o Espírito do Senhor está e a realidade desse Espírito está, e vivendo no Espírito, não tem Deus, irmãos, que tem que ficar dentro de nós, não, tem que ser expulso. Precisamos exercer a nossa vontade para que isso possa acontecer. Se isso não acontece, você vai percebendo que de degrau em degrau, num degrau de degradação, você vai chegar num determinado momento que no versículo 16 diz assim: suscitou o Senhor juízes que os livrasse das mãos do que os estavam pilhando. Aí nós temos a seguinte experiência: está vivendo um momento difícil, aí alguns irmãos se afastam da comunhão, vivem um momento difícil, aí o Senhor, pela sua misericórdia, suscita um juiz. Quem seria um juiz nesses dias? Aquele irmão, pelo Espírito, que chega lá e diz assim: ó, irmão, você precisa voltar para a comunhão, você precisa retornar, você precisa fazer algumas coisas para endireitar a sua vida. Aí você volta. Quando volta, tudo melhora. Quando volta, as coisas começam a ficar em dia diante do Senhor. Mas começa a ficar tudo bem, aí você começa a prosperar, as coisas começam a ficarem boas financeiramente, aí você troca de carro, você faz isso, você faz aquilo, aí você começa também a se esquecer do Senhor. E quando começa a se esquecer do Senhor, aí você de novo é atormentado. Aí o Senhor precisa de um outro juiz para poder levantar, para ir em direção, para lhe socorrer. É assim que ocorre com a nossa vida, irmãos. Então, no capítulo 3, o Senhor fala assim: são essas as nações que o Senhor deixou, não porque o Senhor queria deixá-las, mas porque o povo não expulsou, e o Senhor disse: se vocês não expulsou, eu também não expulso. Mas tem uma coisa maravilhosa, irmãos, que o Senhor faz: o Senhor não perde nada. Mesmo no meio da tormenta e da tempestade, o Senhor tem o seu caminho. No meio do dilúvio, Ele prevalece. No meio das dificuldades, Ele é quem Ele é. Deus o tempo todo, que nos ama e que se inclina para ver a aflição do seu povo. E, pela misericórdia do Senhor, o Senhor coloca essas palavras também para nós. São essas as nações que o Senhor deixou para por elas provar Israel, e isto é, quanto em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Tão somente para as gerações dos filhos de Israel, delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus estavam ali, daqueles que foram deixados. Eu não vou ler, mas vou apenas citar aqui o que significa cada um deles, para a gente poder concluir esse tempo e fazer uma última reflexão, deixando como lição para casa no segundo dia, se o Senhor assim permitir. Os filisteus, eles tinham 5 príncipes, e dentro desses 5 príncipes você tem um que se chama Gaza. Você lembrou de alguma coisa?
A faixa de onde? De Gaza. Ali é o resultado da falta de Israel em expulsar os filisteus. Aquilo que nós não expulsamos vai nos acompanhar pelo resto da vida. E vai ser batalha o tempo todo. Então Gaza na língua semítica, ela significa feroz e forte. Lembrou de alguma coisa? Como eles são tão bonzinhos com Israel? Você tem um outro príncipe chamado Ascalon, que o significado dele é pesar. Lhe deixa pesaroso. Você acorda, você teve comunhão com o Senhor, você participou da conferência, você sai daqui, você dormiu bem, aí você acorda deprimido, abatido e perguntando: Senhor, pequei em quê? Mas aí você investiga e você não pecou em nada. Mas tem alguém lá querendo fazer você ficar pesaroso e pensar que o Senhor está descontente com você, mas é inimigo. Precisamos abrir os nossos olhos e discernir. Você tem um outro, Asdod, fortaleza, castelo, resistência. Gat, prensa de lagar, aquele que esmaga. Ecrom, que quer extirpar, aniquilar Israel da face da terra. Você conhece o povo? É decorrente disso aí. Lá em Cananeu, os cananeus significam zelosos negociadores. Algumas vezes você sabe que você tem que fazer o negócio certo, você sabe que você tem que abdicar de alguma coisa, mas aí vem aquele espírito de negociação na sua cabeça. Não, só 90%. Deixa os 10% aí escondidinho, não precisa deixar tudo, não. Então, negociador zeloso. Os sidônios, caçadores persistentes. Os heveus, aldeões, aldeia, é um símbolo de algo pequeno, limitado, costumeiro, tradicional, sem mudança. Algumas vezes nós vivemos dessa maneira. Você entra ano e mais ano e a nossa vida cristã continua da mesma coisa. Você diz assim: irmão, vamos para uma conferência lá em Contagem. Ô irmão, não vou não, eu prefiro ficar aqui. Vamos para a conferência em Salvador, é tão longe. Vamos para a conferência no Chile, irmão, tem dinheiro para ir? Não, é aquela coisa, irmão, aquele espírito que leva a ser bairrista. Você não se desenvolve, você não procura se desenvolver, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, fica o tempo todo daquela maneira. Nós temos os heteus, que vem da palavra hitita, descendente de Et, medo, terror. Você não tem nada para ter medo e daqui a pouco o fio do cabelo arrepia. Quer dizer, quem tem, né? Quem não tem é outra coisa. Aí fica arrepiado. Ai meu Deus, o que está acontecendo? Pavor repentino. Ai irmão, eu tenho um pavor quando entro num lugar apertado, quando não tem porta, não tem janela, e tem porta e janela. Uma irmã, quando entra no ônibus e a porta e a janela do ônibus fecha, acabou para ela. Irmão, isso não é normal na nossa vida cristã, isso não é normal. Nós precisamos identificar e dizer assim: eu não quero, eu não aceito, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós temos também os amorreus que estão aqui no capítulo 3. Aquele que fala proeminente, visionário, que enreda os outros. Eu não quero fazer. Poxa, irmão, não estou querendo fazer um negócio. O Senhor está colocando no meu coração que eu não tenho que ir para essa viagem. Não, irmão, vai ser bom. O que é que vai ter lá? Irmão, vai ter praia, vai ter futebol, vai ter acarajé, vai ter abará, vai ter água de coco. Mas o Senhor no seu coração está dizendo para você: não vá. Não vá, que é laço. Mas tem aqueles visionários que lhe enredam. E nós precisamos, pelo Espírito, nos manter naquele sentimento interior da verdade que o Espírito Santo está testificando no nosso interior e dizer assim: não, eu não vou. O Senhor está dizendo que eu não tenho que ir. Entendeu? Então a gente vai avançando um pouco mais. Tem os jebuseus, são descendentes de Jebus. São aqueles tipos de pessoas que pisam o caminho. É um lugar pisado, trilhado. Você se lembra da parábola do semeador?
uma parte da semente caiu aonde? No caminho. Os homens estavam trilhando aquele caminho com sua filosofia, com a sua maneira de viver, com sua religiosidade, e a palavra cai lá e você está convivendo com esse tipo de pessoa e muitas vezes vem dessa mesma maneira. Aí um tipo de irmão que ele recebe a palavra, irmão, isso aí é para os irmãos da liderança, isso aí é para os irmãos que pregam a palavra, eu sou um irmão comum, eu não preciso de nada disso não. Quer dizer, invalida a palavra de Deus para poder reduzir aquilo que ele pensa. Não pode ser também dessa maneira, irmãos. Então os jebuseus, eles fazem isso aí. E por final nós temos os fariseus, são aqueles que pertencem a uma aldeia, eles são de determinado lugar, ele é daquela aldeia, mas a visão dele é receber tudo que o mundo tem. Irmão, eu sou de uma provínciazinha lá, bem longe, mas tudo que o mundo trouxer para mim eu quero. Mas ele não quer sair da aldeia, mas ele quer tudo que o mundo está querendo mostrar para ele. Então nós temos essas nações que estão aí em Canaã, e nós temos respectivamente os seus deuses, que se nós não lidarmos com esses assuntos, só voltando um pouquinho aqui para o livro de Josué, vai acontecer o que está falando aqui, irmãos. Finalzinho de Josué, capítulo 23. Então já percebemos que uma nação, ela tem seus deuses. Se você se mistura com essa nação, você vai ser influenciado por esses seres espirituais. E no versículo 6 diz assim: esforçai-vos, Josué capítulo 23, verso 6, esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito na lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda. Verso 7, para que não vos mistureis, com essas nações que restaram entre vós, que nós acabamos de citar no capítulo 3 do livro de Juízes. Não façais menção dos nomes de seus deuses, primeira coisa, nem por ela façais jurar, segunda coisa, nem os sirvais, nem os adoreis. Quando nós fazemos menção do nome desses deuses, somos seduzidos pelaquilo que eles são e pelaquilo que eles podem fazer. Uma borboletinha. E o que é que acontece? Você veio para participar, fica quietinho aí em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, o que é que acontece? Quando, irmãos, nós mencionamos os nomes desses deuses, de forma correspondente, no versículo 13, Josué vai falar o seguinte: sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações da vossa presença, mas vos serão por laço. Tem umas entidadezinhas aí, eu me lembro da experiência de quem contou isso foi o irmão Dino, que parecem ser coisas simples, mas não são. Irmão Dino disse que uma vez ele estava passando pela frente de um local católico, e lá dentro do local católico tem muitos ídolos. E aqueles ídolos ali nada mais são do que representação de alguma coisa espiritual que está ali, que foi talhado, foi trabalhado, foi esculpido pela mão humana. Mas quem está ali dentro atrai, seduz e engana. Irmão Dino disse que quando estava passando, deu uma vontade grande de entrar dentro do local católico e ficar olhando assim, e ficar olhando, aí até que o Senhor despertou ele e disse: olha a atuação desses aqui. Imagine se você entrar e você começa a dizer: esse aqui, e vai mencionando o nome deles. Não tenha essa curiosidade não, irmãos,
porque isso aí vai ser laço para você. Nós estamos lidando com coisas espirituais, não é meramente coisas físicas. E aí, Josué está dizendo, vai ser laço. Mas ainda pior, quando nós juramos por alguém que, como diz lá o Senhor no livro de Hebreus, não tendo por quem jurar, jurou por quem? Por si mesmo. Então tem alguém maior do que Deus? Não. Mas quando nós juramos, eu não sei vocês aqui, mas algumas vezes nós dizemos assim, irmão, pela bênção de minha mãe. Vocês falam desse jeito? Não. Mas lá em Salvador, na Bahia, é dentro da cultura. Pela bênção de meu pai, pela saúde, pela minha saúde, alguma coisa assim que a gente considera que seja alto. Mas o Senhor fala aqui que se nós confiarmos e termos esses deuses como coisa grande, vai ser rede. Primeiro lhe enlaçou, você não consegue mais sair. Depois uma rede pesada vem sobre você, você não consegue se mover. Mas depois, diz assim, voltando para o versículo 7, nem por elas façais jurar, nem os sirvais. No tempo da escravidão, quem pegava o escravo e açoitava, quem era? O capataz, o feitor, mas a mando de quem? Do proprietário, do dono, do possuidor. E quem é o nome dele? Nós citamos o nome dele aqui. E deixa ele lá. Mas, irmãos, quando nós começamos a servir a essas coisas, sabe o que é que vai ser? Açoites para as nossas ilhargas, açoite para os nossos lombos, açoite para as nossas nádegas, açoite, irmãos, para as nossas costas. E aí você percebe, aquilo que está ali diante de você escondido, começa a levar você ao sofrimento. E você não consegue mais sair, mas está ali. E ainda pior, e diz também que se adorar esses deuses, diz assim, serão como espinho nos vossos olhos. Imagine a condição de um filho de Deus nessa situação, enlaçado numa rede, sendo açoitado e com os olhos com espinhos. Aí você diz assim, isso pode acontecer com o filho de Deus? Pode, se ele der permissão que essas coisas aconteçam, irmãos. E aí nós fazemos tudo isso para chegar à preparação para amanhã, e eu termino por aqui. Se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor. Isso é fato. E a gente tem que perguntar, quem serão os futuros presbíteros aqui, Wellington? Quem serão os futuros pastores? Pastores no sentido de dom. Quem serão os futuros evangelistas? Quem serão os futuros diáconos e diaconisas? Quem serão aqueles irmãos encarregados da música? Quando eu vim aqui pela primeira vez, eu tinha 88. Na primeira conferência, ainda tinha cabelo. E Josino ainda tinha cabelo preto, irmão. Mas aí o que é que acontece? Nós chegamos depois, rapaz, é interessante, é quase 40 anos depois, meu irmão. Uma geração se passou e a gente tem que perguntar, e a próxima geração, o que é que vai acontecer com eles? Se eles falharem em conhecer o Senhor, se eles falharem em conhecer as obras que precisam ser conhecidas, aí a gente diz assim, mas essas obras que o Senhor fez, sim, essas obras que o Senhor fez, mas tem outras obras que precisam também ser faladas. Irmão, como os irmãos em Contagem começaram? Todos os irmãos que reúnem em Contagem, que são mais novos, sabem? Os irmãos que estão aqui de Salvador sabem de como nós começamos e o preço que nós pagamos para permanecer perseverando até o dia de hoje? Você sabe quanto sofrimento, quanto suor, quanta lágrima, quanta oração, quantas vigílias, quantos jejuns foram feitos para que isso acontecesse? Hoje nós encontramos tudo pronto e não damos valor. Encontramos Canaã. Irmão, agora a gente nasceu em Canaã. A gente nasceu na visão da igreja. E a gente não sabe o preço que
isso tem que pagamos para que isso pudesse acontecer. Então se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor. E ao levantar essa geração, irmãos, a gente tem que perguntar: essa geração não conhece o Senhor, a culpa é de quem? A culpa, irmãos, é nossa. Porque nós não estamos treinando essa geração futura para conhecer o Senhor no sentido de ter intimidade com o Senhor. É como alguns irmãos mais velhos do que eu, mais velhos do que muitos irmãos aqui, e que foram servos e que foram usados pelo Senhor, eles disseram: nós só podemos levar o povo até aonde nós fomos em realidade com o Senhor. Se apenas o que estamos falando são palavras e não tem realidade, vai ecoar e não tem realidade nenhuma que vai bater no coração dos irmãos. Mas se aquilo que está sendo falado tem realidade, então muda. O Senhor diz assim: as minhas palavras são espírito e são vida. As palavras do Senhor mudam o nosso coração, irmãos. E a gente precisa ter irmãos que possam olhar para nós, irmãos e irmãs, que os irmãos possam olhar para nós e dizer assim: aquele ali, de fato, tem um testemunho de servir ao Senhor, não apenas, irmão, de forma exterior, mas conhece o Senhor, anda com o Senhor. Então nós precisamos chamar a responsabilidade dessa geração para a nossa geração. E eu gostaria de terminar falando isso aqui. Um comentário de um irmão, não são minhas palavras, mas são as palavras do irmão Tiago, que ele diz assim: nessa sequência de coisas que nós vimos aqui, isso aqui são as minhas palavras para introduzir o que o irmão falou. Começa a aspa: note que é uma dupla ignorância, uma dupla falha. Primeiro, não conheciam a Deus, não conheciam sua pessoa, não conheciam a questão da trindade, não conheciam divindade, não humanidade do verbo, o caráter do verbo, o caráter do Espírito Santo, o caráter do Pai, a distinção entre esses pontos aí, essas três pessoas, que é o que são ou que é o nosso único Deus. Não conhecia os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis, não conhecia a santidade do Senhor, ou seja, não tinham relacionamento com o Senhor. Segundo, não conheciam o que Ele havia feito. Há pessoas que nos nossos dias sabem o que Deus fez, ainda que não se relacionam com Ele. Reconhece os seus feitos, ainda que os seus corações estejam distantes. É mais ou menos assim: irmão, o que é que o livro de Josué fala? Parece uma metralhadora. Mas o que é que o livro de Josué fez em sua vida? É diferente. Irmão, me fala da teologia sistemática. Fala da teologia sistemática, item por item, tranquilamente. Mas você percebe que é apenas palavras que são lançadas, mas não há realidade. Então conhece as obras, conhece a palavra, mas não tem a realidade com o Senhor. O Senhor tenha misericórdia de mim também que estou falando, de cada um de nós. Há pessoas que sabem o que Deus fez, ainda que não se relacionem com Ele, reconhecem seus feitos, ainda que os seus corações estejam distantes. Aqui vemos que nem mesmo esse aspecto estava presente. Eles não conheciam o Senhor e não conheciam aquilo que havia sido feito pelo Senhor Israel, através de Moisés, através de Josué, continuando pelos anciãos, e aí se levantou a geração que não conhecia o Senhor. Era uma ignorância tanto da pessoa de Deus, quanto de todos os livramentos e operações de poder de Deus naqueles dias ali. Quando uma nova geração tem um coração distante de Deus, temos que encontrar as raízes do problema daquela geração. Algumas vezes nós dizemos assim, não sei aqui, graças a Deus os irmãos são mais crescidos, mais espirituais, mas esses jovens dá trabalho, esses adolescentes é um negócio, viu? Mas lá em Salvador, de vez em quando, a gente faz um palavreado desse aí. E algumas vezes a gente diz assim: poxa, difícil, irmãos. Aí a gente coloca a culpa neles. É sempre assim, né? A gente coloca a culpa neles. A gente não diz assim: poxa, nós falhamos em discipulá-los a Cristo. Então, quando a nova geração tem um coração distante de Deus, temos que encontrar as raízes do problema da geração anterior. Note que a falha da antiga geração
não se resumiu a não se afastar do mal por meio da desobediência da ordem de Deus, mas também de não se aproximar suficientemente de Deus para conhecê-lo mais e fazê-lo conhecido entre seus filhos. A nova geração não conhecia Deus porque não fora discipulada corretamente. Os pais não contaram aos seus filhos quem era o Senhor e o que ele fizera. A culpa da antiga geração foi dupla: não afastar a má influência dos outros povos, das outras nações, e não ensinar a próxima geração. Essa falha do povo de Israel inaugurou uma triste história de altos e baixos do povo, onde ora o povo servia fielmente a Deus, ora se afastava em direção aos ídolos, que são esses deuses aí, e esse é o triste padrão do Velho Testamento, e é o triste padrão que também se encontra nos dias de hoje. Se está tudo bem, a gente se afasta do Senhor. Se está tudo difícil, a gente se aproxima do Senhor. Mas queria concluir dizendo o seguinte: irmãos, nós precisamos refletir. Primeiramente, eu sou casado há uns 30 e poucos aninhos, tenho 3 filhos, eles estão lá em Salvador, mas eu preciso considerar, e algumas vezes nós pensamos: Senhor, nós não temos tanto tempo para fazer as coisas, e realmente nós não temos muito tempo para mudar, mas nós precisamos considerar: Senhor, nossa vida, ela precisa de ajuste, nossa vida precisa ser colocada em ordem, nossa vida precisa de fato, como disse Paulo, ele falou não somente a mim, depois de ter feito aquela explanação toda com relação à vida cristã dele e ele ter concluído a carreira dele, mas ele diz assim: a todos quanto amam a sua vinda. Irmão, nós precisamos pedir ao Senhor, na sua misericórdia, que Ele nos conduza de maneira que possamos amar a vinda do Senhor, e de maneira que tenhamos responsabilidade. Talvez a gente não tenha condição de fazer uma coisa ou outra, mas estar preocupados, orar por essa geração e pedir pela geração anterior, que é a nossa geração, que, Senhor, ainda nesse tempo, nós possamos, irmãos, orar: Senhor, aviva a Tua obra. E no decurso dos anos que estamos vivendo, torna conhecida para nós e para a nossa geração, para que essa geração que está aí, irmãos, possa ser influenciada positivamente pelas nossas vidas. Se essa geração falhar, nós falhamos. O Espírito Santo não falha. A palavra de Deus não falha. Deus não falha. Quem falha são os homens. E precisamos estar claros acerca disso. Então, depois de tudo isso, aí Josué vai dizer: se vocês não querem, eu tenho que dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Colocamos esse tempo que falamos na Tua presença, Senhor. Que apenas permaneça no coração, no meu coração, no nosso coração, aquilo que é Teu, aquilo que é necessário para esse tempo. Que o Senhor nos dê ouvidos capazes de ouvir a Tua preciosíssima voz, Senhor, e guardar o que estamos escutando. Que o Senhor possa nos ajudar a cumprir o que estamos escutando, e unido a tudo isso, como falou o nosso irmão Juvenal no início desse tempo, nós possamos unir todas essas coisas ao temor do Senhor. De fato, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o temor do Senhor é a própria sabedoria. Que o Senhor nos conceda, Senhor, esse temor pelo Seu Santo Espírito, no nome de Jesus.